Olá, tudo bem? O que nós estamos fazendo aqui? A leitura do terceiro capítulo do livro Limite Zero. Vocês lembram, né? Que nós estamos fazendo aqui, gravando esses vídeos, fazendo esse material, a leitura do livro Limite Zero, que é um material bônus de apoio complementar para as meninas da Escola da Liberdade Feminina. Se você ainda não faz parte da Escola da Liberdade Feminina, me chama no direct que eu te explico como que funciona. E nós estamos gravando esse material, ele vai ficar gravado aqui no YouTube, aqui no Instagram, para você ver por 24 horas, às vezes eu deixo um pouquinho mais, mas depois ele vai sair aqui do Instagram e vai para um lugar mais reservado para as meninas, que é o material das meninas que estão na Escola da Liberdade Feminina. Então, se você ainda não sabe como funciona, me chama que eu te explico como que você pode fazer parte dessa escola. Se você ainda não me conhece, meu nome é Charlene, mas você pode me chamar de Char, porque eu amo que me chame de Char. Eu sou analista existencial, sou especialista em numerologia cabalística e eu, desde 2020, estou aqui trabalhando, desenvolvendo aqui um trabalho no Instagram, no YouTube, para ajudar mulheres a encontrarem o seu direcionamento de vida, a encontrarem o seu propósito, a sua missão, curar questões emocionais, questões espirituais. E nós iniciamos essa jornada e está sendo muito gratificante, tenho aprendido muito, também tenho ensinado muito, porque a vida é isso, é aprender e ensinar, é curar e ser curado. E hoje nós vamos aqui ler este capítulo, o terceiro capítulo do livro Limite Zero, que é um livro que eu amo muito, que me ensinou muito sobre a prática do Ho'oponopono. E ele trouxe muita clareza sobre o processo, sobre como que surgiu, as origens, porque eu já falei nos outros vídeos, eu tinha medo de ferir a Deus, eu tinha questões religiosas, eu tinha várias crenças que me limitavam, então eu me abri para o conhecimento através deste livro, que foi transformador e muito necessário na minha vida, e várias vezes eu já li ele já é todo rabiscado, e hoje eu vou ler aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa leitura, e eu espero poder estar esclarecendo aí suas dúvidas com relação à prática do Ho'oponopono também. Vamos lá então? Vamos, e conforme eu vou lendo, eu vou explicando, eu vou falando a minha percepção, o meu entendimento, né? E quando a gente lê, é tão gostoso, porque às vezes uma que você entra dentro da história, outra você entende alguma coisa, e tempos depois você vai ler aquele mesmo trecho, você expande um pouco mais, e o teu entendimento, ele vai um pouquinho além do que foi da primeira vez. Então sempre é bom a gente ler, reler, exercitar a nossa mente. E se você tem o seu livro, acompanha comigo a leitura, faz as suas anotações, se o que eu entendi faz sentido para você, ou se você entendeu alguma coisa diferente. E depois você pode fazer um comentário aqui no vídeo, ou mandar para mim lá no direct, ou mandar para mim lá no WhatsApp, porque vocês sabem que eu sou bem aberta aqui para comunicação. Me chama ali no direct, eu sempre respondo, no WhatsApp também. Não respondo na hora, mas eu sempre respondo, vocês sabem. E é tipo audiocast, eu falo assim, né? Eu gosto de mandar um áudio e explicar tudo bem explicadinho. As meninas sabem, né? Silvana, boa noite, Silvana aqui comigo. A Silvana sabe, né, Silvana? Tem dúvida lá, e eu pego e explico bem explicadinho, e fico à disposição ali para tirar as dúvidas. As meninas que estão comigo dentro das escolas, dentro dos processos que a gente vai vivenciando. A Silvana já me acompanha aqui já faz um tempo também, né, Silvana? Sempre uma honra ter você aqui comigo, aqui nestas lives, dentro das nossas aulas, lá no WhatsApp, no grupo do Ho'oponopono. E se você quer participar do grupo de oração, já vamos ler. Se você quer participar do grupo de oração do Ho'oponopono nosso de cada dia, todos os dias eu compartilho um link com uma oração bem cedinho, 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã,
no máximo, às vezes eu esqueço, as meninas me chamam, vamos orar, Charlene. Daí a Charlene compartilha lá o link, mas é esporadicamente a questão de eu esquecer, né? Mas se você quer participar, quer receber essa oração no teu celular todos os dias, a oração aliando a técnica, a prática do Ho'oponopono, a fé cristã, no link da minha bio tem o link lá para você entrar no grupo e receber esta oração. Tá lá como Clube do Livro, porque a gente está fazendo a leitura do livro. Mas lá também você recebe esse link dessa oração todos os dias. Deixa eu ver o que a Silvana falou aqui. Achar que fala a nossa linguagem. É isso mesmo. Vamos tentar falar coisas simples. Para que complicar, né? Se a gente pode facilitar. Então, vamos lá ler. O 3º capítulo diz assim. A nossa primeira conversa. E daí tem um textinho embaixo, assim, né? Uma frase de Arthur, um sobrenome que eu acho que deve ser alemão, Schopenhauer, alguma coisa assim, né? Todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Olha só, já começa com uma frase de efeito bem profundo aqui, né? Todos os homens consideram que o limite do seu campo de visão são os limites do mundo. Então, a nossa visão, ela é limitada àquilo que nós conseguimos enxergar e entender. Aí a gente já para pensar que o limite no mundo não está dentro do nosso entendimento. Vai muito além, né, do nosso entendimento. E aí eu me lembro de uma frase vou deixar a frase para lá. Vamos continuar aqui. Finalmente, o capítulo agora. Finalmente, falei pela primeira vez com o Dr. Hugh Lane. Quem falou com o Dr. Hugh Lane? Joy Vitale, que foi quem escreveu esse livro, que estava procurando, lembra? Estava procurando o Dr. Hugh Lane, o havaiano, e finalmente ele conseguiu ter esse contato, ele conseguiu falar com ele pessoalmente em 21 de outubro de 2005. O nome completo do doutor é Haleakala Hugh Lane, mas ele me pediu para que o chamasse de E, somente a letrinha E. E eu provavelmente passamos eu, ele escreveu eu, passamos provavelmente 1 hora conversando no nosso primeiro telefonema. Na verdade ele não encontrou presencialmente não, ele fez uma ligação, e nessa ligação eles ficaram 1 hora conversando. Pedi a ele que me contasse toda a história do seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou no Hawaii State Hospital durante 3 anos. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Psicólogos iam embora todos os meses. A equipe faltava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. Então, o Dr. Hugh Lane trabalhou nessa ala psiquiatra, um lugar tenebroso que psicólogo nenhum parava lá. Os agentes, né, que trabalhavam lá morriam de medo de ser atacados porque era um lugar perigoso mesmo. O Dr. Hugh Lane, ou E, como ele pediu para ser chamado, me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes, nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas dele. Então, o que o Dr. Hugh Lane fez? Ele nunca deu uma consulta particular, ele nunca chegou e trouxe o paciente na sua sala para conversar. Ele examinava as fichas dos pacientes. Ele trabalhava neste hospital, mas ele trabalhava examinando as fichas dos pacientes. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo e, à medida que fazia isso, os pacientes começavam a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte.
Passado alguns meses, pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente. Me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores de remédio. E os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de ir embora, estavam sendo liberados. Então, passado alguns meses, né, não parava psicólogo nenhum lá, o Dr. Hughley era psicólogo. Passado alguns meses, começou a acontecer uma movimentação lá naquele hospital e eles começaram, alguns pararam de tomar medicação, o lugar era perigosíssimo, lembra que a gente falou? Não parava psicólogo lá, não, os agentes, né, ficavam de costa com medo do pessoal, né? E depois que o Dr. Hughley começou a examinar e tratar os pacientes através das fichas, começou essa movimentação. Joe Vitale fala assim: eu estava aturdido. Além disso, prosseguiu ele, a equipe passou a gostar de ir trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada, mas o que aconteceu? Até os funcionários que faltavam demais, colocavam atestado, não queriam estar trabalhando, começaram a ir com mais frequência. Eles começaram a ter mais funcionários do que realmente precisavam. Por quê? Porque gradativamente o pessoal que estava naquela ala começou a receber alta, começou a sair de lá. Então eles tinham muito mais funcionários do que pacientes e os pacientes que estavam ficando lá não estavam dando tanto trabalho, né? Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de $1 milhão. Isso é o Joe Vitale falando. Ele perguntou: o que estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Dr. Hughley respondeu: eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles, respondeu ele. Ah, eu não estava entendendo. O Joe Vitale não estava entendendo. O Dr. Hughley explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é responsabilidade nossa. Em um sentido literal, o mundo inteiro é nossa criação. Isso é forte, né? Então, o Dr. Hughley diz assim que o mundo, o universo que eu vivo, o mundo que eu vivo, o que eu enxergo no mundo, segundo a filosofia do Ho'oponopono, é criação minha. Então, se eu enxergo alguma coisa errada, é minha responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade por tudo aquilo que eu vejo no mundo. Isso, né, é um passo de ousadia também chegar nesse ponto e assumir essa responsabilidade. Joe Vitale respondeu assim: uau, isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa, né? Você se colocar, se posicionar e falar, eu sou responsável por aquilo que eu estou falando, pelo que eu estou fazendo, é uma coisa. Ser responsável pelo mundo inteiro na minha vida é outra coisa. Bem diferente, né? É um choque, né? O que o Ho'oponopono vem propor para nós, né? Essa criação da nossa realidade. No entanto, a verdade é o seguinte: se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida, tudo que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma maneira experimentar é responsabilidade sua, porque está na sua vida. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles, e sim com você, né?
Então, o Ho'oponopono vem falar o que para mim? Que o que eu identifico lá fora, se eu gosto ou se eu não gosto, é responsabilidade minha. Então, se existe algum problema, o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro, está dentro de mim. Eu preciso curar as memórias que existem dentro de mim, que faz com que eu me conecte com situações que estão fora, né? Como aqui ele trouxe terroristas, presidente, economia, dentro dos relacionamentos, dentro da vida entre pais e filhos, dentro da vida profissional. O problema não é com todas essas coisas, e sim dentro de nós. É isso que o Dr. Hew Len estava explicando para Joy Vitale. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo, entendeu? Para mudar o que está acontecendo lá fora, precisa mudar aqui dentro. Virar uma chave aqui dentro que faz com que a gente não se conecte, não aceite, aprenda a dizer sim ou aprenda a dizer não, aprenda a sair de determinado lugar ou entrar em determinados lugares, né? Isso que ele está falando aqui. Eu sei que isso é difícil de entender, que dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia. A culpa é bem mais fácil do que a total responsabilidade. Mas enquanto eu falava, o Dr. Hew Len, comecei a compreender que a cura para ele e no Ho'oponopono significa amar a si mesmo. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre, se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se você quer curar uma pessoa, ou até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Então o Ho'oponopono, ele vem para nos conectar com o amor próprio, e isso é tão maravilhoso, né? Só que nós estamos muito acostumados a colocar a culpa nos outros, das coisas que estão acontecendo conosco, na nossa própria vida. Ai, apaguei a luz aqui. Calma aí, gente, mexi aqui no negocinho. Acendi a luz da minha ring light, fui mexer aqui, tentar arrumar isso aqui. Então, deixa eu voltar aqui. O Ho'oponopono, ele nos conecta ao amor próprio. E nós estamos muito acostumados a colocar a culpa nos outros, né? Se a minha situação financeira não está bem, eu vou olhar o quê? Porque está tudo muito caro, porque a economia, porque a recessão, porque a guerra. Dentro do relacionamento, porque você. Dentro do relacionamento entre pais e filhos, sempre a gente aponta, enxerga e consegue identificar o erro das pessoas. É muito mais fácil você olhar, né, para alguém e começar a buscar as coisas que ela faz de errado para nós. E culpar ela, né? Você faz isso porque você faz isso, porque você faz isso. Até na Bíblia, isso está dentro das primeiras histórias bíblicas, o fato de um jogar a culpa e a responsabilidade para o outro, né? Na história de Adão e Eva. Quando, né, essa história que vem nos fazer pensar e nos chamar a responsabilidade também, né? Hoje eu vejo assim a história do jardim, né? De Adão e Eva. O fato de se assumir a responsabilidade, que é tão difícil quando nós estamos conectados com o nosso ego. Então Deus fez o jardim e falou para Adão e Eva: vocês têm todo esse jardim, mas essa árvore aqui, essa árvore do conhecimento, do bem e do mal, essa árvore aqui vocês não comem, tá? Tem tipo assim, você tem 99% de tudo, 1% é meu, deixa pra mim. E o que aconteceu? A serpente chegou lá, né, manipulou Eva, né, comeu a maçã, foi lá e ofereceu para o seu marido. E quando Deus chegou e falou: o que está acontecendo aqui nessa parada? Um foi apontando para o outro. Adão falou: foi ela, a culpa é da Eva. Eva falou: não, a culpa é da serpente. A serpente falou: a culpa é tua, Deus, que você que colocou essa planta aqui, essa árvore aqui, né? Não tenho nada a ver com isso, não. Então,
E é assim na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Quantas vezes que a gente culpa as outras pessoas por tudo. Gente, eu não vou ser hipócrita e vou falar pra você que você vai praticar o Ho'oponopono, que você nunca mais vai culpar ninguém. Não, porque tem altos e baixos, tem vários momentos. Tem momentos que a gente tá vibrando baixo e a gente culpa mesmo. E tem momentos que você já eleva a sua frequência vibracional e você fala assim... Poxa, eu estou entendendo aqui minha responsabilidade, deixa eu olhar dentro de mim as coisas que eu preciso curar. E nesse processo de sobe e desce de frequência vibracional, a gente evolui, a gente se conecta com essa dor que nos faz culpar as outras pessoas, as situações. A gente entende a nossa responsabilidade e entende que nós precisamos nos posicionar de alguma forma. Às vezes nós precisamos dizer sim, às vezes nós precisamos dizer não. Às vezes nós precisamos nos aproximar, às vezes nós precisamos nos afastar, às vezes nós precisamos romper com esse relacionamento, mas tudo, esses relacionamentos que fazem com que um fique culpando o outro, dentro de tudo mais, mas tudo isso é um processo de cura. Tudo isso vai sendo entendido passo a passo, a cada memória que a gente vai limpando e vai purificando a cada momento. Então, é difícil entender isso, que a responsabilidade do que acontece na minha vida e tudo aquilo que eu enxergo no mundo é minha. E eu não vou, e é sua, né? Da sua vida é sua, da minha vida é minha. A gente não vai viver 100% conectado nessa realidade. Mas no momento que a gente eleva a nossa vibração, que a gente entende o processo, a gente pratica, nesse momento a gente faz a limpeza das memórias. No momento que a gente sente. Então é necessário você baixar a frequência, se conectar com essa situação, né? Querer sair dali, começar a trabalhar essa transformação mental através das palavras-chave do Ho'oponopono e elevando a vibração e trazendo entendimento para que as ideias surjam e a gente consiga lidar com aquela situação, limpar aquelas memórias, né? Então, foi aqui o que o Joe Vitale entendeu, que enquanto o Dr. Hugh estava explicando, ele foi entendendo que o Ho'oponopono ele significa amar a si mesmo. Significa amar a si mesmo. Hoje eu fiz uma publicação, se você estiver vendo esse vídeo, depois dá um pulinho lá, dá uma olhada. E eu descobri em 2019 que eu não me amava. Eu não me amava. Eu tinha disfarçado de uma forma de amor uma grande carência, uma grande dependência emocional dentro de mim. Então eu dava amor para todo mundo, cobrava também, exigia também, queria reciprocidade, né? Queria que fizesse da mesma forma que eu estivesse fazendo, mas foi difícil eu entender que eu não me amava, que não era amor, que o autocuidado que eu tinha comigo, com a minha higiene, usando maquiagem ou usando uma roupa legal, esse cuidado externo, que isso verdadeiramente era um autocuidado, mas não era amor próprio. E em 2019 eu conheci o Ho'oponopono e isso começou a mudar. Eu estava buscando, em 2018 eu falei, eu vou me amar, eu vou aprender como é que faz isso, quando eu entendi que não tinha amor próprio. Em 2019 eu conheci o Ho'oponopono. E eu acho muito bonito essa parte que o Joe Vitale fala aqui, que o Ho'oponopono significa amar a si mesmo, né? Um significado que ele deu, a palavra Ho'oponopono, ela significa corrigir um erro, se for traduzir ela para o português. Mas ele trouxe esse significado de amar a si mesmo. Então, quando você está praticando o Ho'oponopono, você está praticando o amor próprio. Quando você está usando esse conjunto de palavras assumindo a responsabilidade da sua vida, olhando para fora aquilo que te incomoda e curando aquilo que está dentro, você está praticando o amor próprio. Porque se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida, né? E daqui essa parte a gente leu. Perguntei ao Dr. Hugh Lane como ele curava a si mesmo, né? Ele foi investigando, ele foi perguntando, como assim? Como que você cura a si mesmo? O que você faz exatamente?
quando examinava as fichas daqueles pacientes. O que você fez exatamente quando você estava examinando as fichas? Foi a pergunta do Joe Vitale. Ele respondeu: eu apenas fiquei repetindo sem parar. Sinto muito, eu te amo, explicou ele. Só isso? Só isso. Acontece, aqui ele usou duas das frases. Então, o Ho'oponopono, às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que falar as 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato? Não, depende do contexto, entende? Depende do que você está sentindo. Aqui, no caso, ele falava só, eu te amo, sou grato. Já teve momentos que ele falou só, eu te amo, né? Então, vai muito do seu sentir, quais das frases eu vou utilizar. Então, ele examinava as fichas e falava, eu te amo, sou grato. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar. E à medida que se aprimora, você melhora o seu mundo. Enquanto o Dr. Hugh Lane, ou E, trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele e pedia para que ela fosse liberada. Ele sempre confiava e sempre funcionava. O Dr. Hugh Lane perguntava a si mesmo, o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema e como posso corrigir esse problema em mim? Então, cada vez, né, que ele olhava lá a ficha do criminoso, lá naquela ala psiquiátrica, e ele assumia a responsabilidade pela vida daquela pessoa, ele perguntava assim, o que está acontecendo em mim que está causando esse problema naquela pessoa? E daí ele trazia as palavras, ele sentia e trazia as palavras. Aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o chamado de Ho'oponopono de identidade própria. Gente, tem o Ho'oponopono de identidade própria, é uma evolução do Ho'oponopono da prática dentro de um sistema religioso havaiano. Então, antes do Dr. Hugh Lane, tinha a Morna, que ela era desta religião e ela teve contato com o cristianismo, com outras culturas, e ela desenvolveu este Ho'oponopono da identidade própria, que é algo que não tem relação com a religião, entendeu? Ela olhou aquele processo, ela sintetizou, ela resumiu e com base naquela prática, ela desenvolveu a técnica do Ho'oponopono da identidade própria, tá? Então, esta técnica não tem nada a ver com o ritual havaiano religioso do Ho'oponopono, que pratica o Ho'oponopono, que é bem diferente, tá? Esse conjunto de palavras, né? Mas ela olhou lá e olhou tudo, como Paulo fala, observa tudo, ouve tudo e guarda para si o que é bom. Então, ela trouxe aquilo que ela julgou que fosse bom. E o Dr. Hugh Lane, né, que era o psicólogo, ele moldou um pouco mais e foi um dos responsáveis da divulgação dessa técnica para o mundo. Na verdade, ainda estava bem preso lá dentro do Havaí, e quem fez essa técnica ficar super famosa foi o Joe Vitale, que já era um escritor famoso, né? Um terapeuta famoso e reconhecido nos Estados Unidos. Então, aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o chamado Ho'oponopono de identidade própria. Parece haver uma versão mais antiga, o que eu estava explicando para vocês, se eu me antecipei aqui. É que eu já li o livro algumas vezes, daí eu já me antecipei, ó. Parece haver uma versão mais antiga do Ho'oponopono, que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiam cortar os laços de um problema, esse desaparecia, o problema. Mas o Ho'oponopono de identidade própria não precisa de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Eu estava curioso e sabia que, com o tempo, iria entender melhor o que estava dizendo, né? Ele estava curioso, ele não estava entendendo muito bem, era novidade, mas ele estava confiante também que, com o tempo, ele ia entender melhor. O Dr. Hugh Lane
ainda não tem nenhum material. Quando ele escreveu esse livro aqui, ele falou que o Dr. Hugh Lane não tinha material. Era um negócio assim que ele foi fazendo, ele não tinha a intenção naquele momento de divulgar como foi e está sendo divulgado até hoje. Então, naquele momento, ele não tinha material sobre o processo. Daí, olha só que legal que é. Era um psicólogo que estava trabalhando, estava fazendo o trabalho dele com uma técnica muito legal e ele não tinha material. E daí, o que Deus faz? O que a divindade faz? Ele foi ali fazendo a limpeza das memórias dele, ele foi trabalhando nele, curando as pessoas através de olhar para dentro de si, ele foi colocando em prática. E o que Deus faz? Deus faz um escritor conhecido, muito conhecido nos Estados Unidos, se interessar por esse processo, lutar, batalhar, correr atrás, para chegar nesse terapeuta que não tinha material. Um escritor, olha só, coincidência, né? Não, é a limpeza das memórias, trazendo aquilo que ele nem pedia, que ele nem sonhava, que ele nem imaginava que poderia ser possível. E o que aconteceu? Joe Vitale falou o quê? Ofereci-me para ajudá-lo a escrever um livro. Então, o que ele fez? Eu te ajudo a escrever um livro, aí vamos colocar isso no papel, vamos ensinar o mundo a fazer Ho'oponopono. Ai, que legal. Mas ele não pareceu interessado, acho que ele nem entendeu muito o que estava acontecendo, ele estava lá tão ocupado, ele escreveu um livro, eu vou ter que escrever um livro, não ficou assim, muito empolgado na hora, eu acho que ele nem entendeu muito o que estava acontecendo naquela época. Daí ele falou, existe disponível um antigo vídeo, o qual eu encomendei. Então, o Dr. Hugh Lane não tinha muito material, daí o Joe Vitale foi lá e fez um antigo vídeo, encomendou aquele vídeo antigo para começar a divulgar o Ho'oponopono. Ele também me disse que para ler o livro tem um livro aqui. Depois, se você quiser saber do livro, eu coloco nos comentários que está escrito em inglês e a senhora que não sabe ler em inglês. Como sou viciado em livros, imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon. E chegou rapidão lá para ele e ele começou a ler. Quando cheguei, eu o devorei. E do que fala esse livro? O livro foi o livro que o Dr. Hugh Lane indicou para o Joe Vitale. O livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. O nome do escritor aqui, Nohe Tranders, escreve que o fato é que, cada segundo, milhões de informações invadem nossos sentidos. Então, a gente se ilude pensando que nós sabemos o que está acontecendo. E esse escritor está dizendo aqui que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Porque é muita informação ao mesmo tempo, é muita informação. E a nossa mente consciente, ela está consciente de 5 a 10%. Então, quer dizer que 90%, numa pessoa muito consciente, 90% do que está acontecendo, a gente não tem a menor ideia do que seja. Ao nosso redor, conectado aqui com a gente, tá? No entanto, a nossa consciência processa apenas, talvez, 40 informações por segundo. Então, o que acontece? Milhões de informações por segundo. E a nossa consciência processa o quê? Umas 40, quando processa muito. Você consegue, a cada segundo, processar 40 informações? Sei lá, você sente um cheiro, você sente, você vê, você sente na pele alguma coisa, você escuta, já são tantas informações. Escuta 2, 3 barulhos ao mesmo tempo, você pode estar vendo esse vídeo aqui e estar fazendo comida, ou está se alimentando, ou está caminhando e vendo muitas informações, mas processa no máximo 40 informações por segundo, é o que ele está falando aqui. Milhões e milhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação. De acordo com o que entendi, Dr. Hugh Lane dizer, como não temos uma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado, tudo que podemos fazer é nos
resignar e confiar. Como a gente não sabe o que está acontecendo, por que a gente está atraindo essas coisas, por que o mundo está um caos, por que tem guerra, então a gente tem que resignar e confiar. Tudo consiste em ter 100% da responsabilidade de tudo na nossa vida, absolutamente tudo. De não questionar, de não criticar, de não murmurar, de falar, responsabilidade minha, então eu vou dar um jeito de curar. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo, Dr. Hughley falando. Só isso. Enquanto ele se purifica, o mesmo acontece com o mundo. Isso é lindo, né? Enquanto a gente pratica o Ho'oponopono, enquanto o Dr. Hughley estava lá praticando o Ho'oponopono, enquanto você pratica o Ho'oponopono, assumindo a responsabilidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos purificando o mundo, porque a partir do momento que eu me curo, uma porção dessa cura é compartilhada com todo o planeta. Isso é muito lindo. Porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção ou uma ilusão. Então, o que o Ho'oponopono, fala? Que tudo lá fora é uma ilusão. E a gente encontra isso também dentro da Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de falar isso para vocês, porque tem muita gente que se conecta comigo, que tem raízes cristãs, que vem do meio evangélico, que faz o Ho'oponopono e não conta pro pastor. Não conta mesmo, gente. Não conta, faz o Ho'oponopono, você está se sentindo bem? Faz, não precisa pedir autorização. E tem medo, de praticar o Ho'oponopono. E eu vejo muita relação em várias partes do Ho'oponopono com os ensinamentos cristãos, com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, quando aqui o Dr. Hughley fala que o que está lá no mundo, lá fora, o que eu estou vendo, o que eu estou contemplando é uma ilusão, isso me remete às palavras do rei Salomão não é em Provérbios, é num outro livro ali. Não é em Cantares também que ele escreveu. Minha cabeça aqui, deixa eu ver. Depois eu pego a Bíblia ali e coloco aqui para vocês. Que fala que tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é correr atrás do vento. Sabe, a dor lá fora, o que está acontecendo lá fora, tudo é uma ilusão. Então, o que é verdade? É aquilo que está dentro. Então, se tá lá fora existe essa ilusão, e eu não estou gostando dessa ilusão, vamos mudar a ilusão que a gente vê lá fora, a partir do momento que a gente cura dentro de nós, né? Então, tudo fora de nós é uma projeção e é uma ilusão. Isso aqui está totalmente alinhado com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Deixa eu ver se ela... Eu vou ter que pegar o livro aqui, a Bíblia aqui, para ver o livro para vocês. Espera aí. Tá perto, espera aí. Deixa eu ver se... Mas eu vou aqui. Eclesiastes. A gente tem Provérbios, Eclesiastes que fala sobre as ilusões, tá? Este é o livro, se você quiser ler, que fala sobre isso, que tudo é ilusão. Então, essa parte do Ho'oponopono, antes, que qualquer pessoa pense, nossa, mas da onde isso? Que negócio que é esse? Mas isso já é um conceito, de que tudo lá fora... E Salomão foi o rei, ele foi filho de Davi, e quando ele assumiu o reinado, diz a Bíblia que Deus apareceu para ele depois da coroação dele, que ele fez vários sacrifícios, que ele se entregou a Deus, foi um processo muito bonito, perguntando o que ele queria. Se ele pedisse riqueza, se ele pedisse mulheres, se ele pedisse que vencesse a guerra, tudo que ele pedisse, Deus iria dar para ele. E ele pediu sabedoria.
Ele pediu sabedoria. E Deus se agradou dele e falou assim, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riquezas, vou te dar vitórias, vou te dar tudo, né? Tudo, porque ele se agradou do pedido. Então, Salomão, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio que já existiu, né, no planeta. Então, ele disse que tudo era ilusão, tudo era uma vaidade. Então, se conecta com o que o Dr. Hugh Lane está ensinando para nós aqui no livro Limite Zero, que tudo é uma ilusão. Né? Então, esse conceito não está fora. Né? Se você tem uma raiz cristã, se você traz a Bíblia no seu coração como um livro sagrado, então, Ho'oponopono tem base bíblica, tá? Só para você ficar tranquilo. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida. E aqui tem outra base, né? A base da psicologia do Jung. Ele é o pai da psicologia. Então, ó, tem base dentro das crenças religiosas, cristãs, e tem base dentro da psicologia também. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida, o que o Dr. Hugh Lane parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que é a nossa responsabilidade corrigir tudo o que vivenciamos, a partir do nosso interior, conectando-nos ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo eu te amo para o divino, o que poderia ser descrito como Deus. Como você chama o divino? Deus, vida, universo ou qualquer outros termos para esse poder superior coletivo. Então, às vezes tem pessoas que têm um certo preconceito com relação à palavra Deus também, né? E outras pessoas que falam, não tem nada a ver com espiritualidade, o Ho'oponopono é uma técnica, pode ser usado como uma técnica, você pode pensar em si mesmo e fazer o Ho'oponopono, mas originalmente o Dr. Hugh Lane fala o quê? Ele falava eu te amo para Deus. Ele fala eu te amo para Deus. Ele fala eu sinto muito para Deus. Me perdoe para Deus. Sou grata. Ele fala para Deus, para a divindade, né? Você pode chamar esse poder criativo, essa força criadora, do nome que você quiser, né? Divindade, consciência divina universal, Criador, o todo, Deus, o universo, aquela força, aquela energia superior que criou todo esse coletivo que nós vivemos. Então, aqui, ele fala que a gente fala mesmo para Deus, né? Quando você está, nesse momento, se conectando, você fala para Deus. Ai, ai. E daí diz aqui o quê? Ufa, essa foi uma conversa e tanto. O Dr. Hugh Lane não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Hugh Lane tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outras. Isso em 2005, né? Ele tinha quase 70 anos de idade. Agora já passou 19 anos, né? Então, até nem sei, gente, se eu não me engano, ele já até partiu. Mas tem que pesquisar, né, para saber se ele ainda está entre nós ou se já foi para outra dimensão. Joy Vitale escreveu assim: fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Hugh Lane pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava me dizendo. Eu estava me obcecando, o que estava me obcecando era a história de ele usar esse novo método para curar supostos casos irrecuperáveis, como os 2 criminosos que sofriam de doenças mentais. Eu sabia que o Dr. Hugh Lane iria apresentar um seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito do evento.
O que vou colher... Ai, me perdi aqui, peraí. Eu sabia que o Dr. Hugh Lane iria apresentar um seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito do evento. Ah, tá, entendi agora. Ele ia apresentar um seminário alguns dias depois e ele começou a perguntar sobre o evento. O que vou colher no seminário? Ele perguntou. Bem, você não vai colher o que você vai colher, respondeu ele, né? Bem, aquilo me pareceu como um antigo treinamento. Você vai colher o que você vai colher. O que esse seminário vai ter diferente? Vai ter o que vai ter. Olha como que ele vendia os seminários dele. O que vai ter lá? Vai ter o que vai ter lá. O que eu vou colher lá? Você vai colher o que você vai colher. O que você vai ver lá? Vou ver o que eu vou ver, né? Ele, bem, aquilo me pareceu como um antigo treinamento da década de 1970. Você colhe o que está destinado a colher. Quantas pessoas estarão no seminário? O Joey perguntou. Estou sempre fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes. Disse ele, talvez 30 ou 50, nunca se sabe. Então ele estava sempre trabalhando o Ho'oponopono, e ele falou assim, só as pessoas que realmente precisarem, quem estiver conectado com esse momento vai estar. Antes de encerrarmos o telefonema, perguntei ao Dr. Hugh Lane o que significava a assinatura nos seus e-mails. Ele assinava como POI, significa paz do eu. É a paz que supera todo o entendimento. Não entendi o que ele quis dizer na ocasião, mas hoje faz todo sentido. Então, quero encerrar com vocês aqui a leitura desse terceiro capítulo do livro do Ho'oponopono, o livro Limite Zero, esse sistema havaiano secreto para prosperidade, para saúde, para paz, para o alto amor, desejando para vocês a paz do eu, a paz que supera todo entendimento. E nós nos vemos daqui a alguns dias, quando eu fizer a leitura aqui do 4º capítulo, tá bom? Eu espero vocês na próxima. Beijão, tchauzinho!